Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Dia, professor. E aí? Bom dia, professor. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Opa, dia. bom dia, E meninos, como é que vocês estão? Bom demais. Bom demais, vai. Só dia, porque bom não tá, não. Por quê, uai? Não? Não. Ah, gente. Tá bom Professor demais. Eric. Professor Eric. Oi, tô aqui. A Mariana Alves, ela disse que ela não vai conseguir ver a aula, porque ela tá sem internet agora. Ah, beleza, então. Uhum. Espera um pouco, entra aí. Ok. Beleza. Professor, assim que você falar que já entrou a maioria aí, eu começo. Beleza, deixa eu só aceitar mais as duas últimas aqui. Pronto, já pode começar, Dom Lucas. Ótimo. Tá aqui já, todo mundo. Tá, bibliocalete. Tá. Tudo bem. Então, meninos, bom dia. Novamente, gostaria de passar um pequeno recado antes de a gente começar a aula. É o seguinte, semana passada eu disse para vocês que já começaríamos a trabalhar com Coder-Z, né, que é uma nova plataforma que o César está trazendo aí de robótica. É muito mais interativa, totalmente 3D, com vários objetivos e missões diárias, né? E o que aconteceu? A plataforma está em desenvolvimento ainda. Para vocês fazerem login nela, aí aconteceu dois problemas. Primeiro que é para você fazer login nela, teríamos que enviar um link para cada pessoa todos os dias para vocês fazerem as atividades de vocês lá. E imagine só a quantidade de links que teriam que ser geradas e enviados para vocês diariamente, né, pelos professores, porque seria 40, teoricamente, 40 alunos por sala, né? Só que está aparecendo só 26 aqui. Todas as quatro turmas todas as quatro turmas por ano, né, por série. E aí tem várias séries, então seria muita coisa para ser enviada. E aí estão trabalhando na forma mais fácil de compartilhar para vocês um método mais simples de você fazer login, né? Para identificar automaticamente quem é você. É uma coisa direta e tudo mais. E a outra coisa é que ainda a plataforma está em desenvolvimento, então ela não funciona para dispositivos móveis. Celulares, tablets, smartphones, e no geral não está disponível ainda. Assim que você consegue logar, lá dentro aparece, ó, dá um aviso, essa plataforma ainda não suporta dispositivos móveis. E como a gente sabe que a maioria de vocês, os usuários assim que assistem às aulas e tudo mais, estão assistindo a aula, ou a maioria das coisas que vocês fazem de estudos, é pelo celular. Poucos têm computadores, e às vezes talvez o computador não é compatível. Então tentando corrigir isso aí. Então, peço perdão aí pelo alarme falso que eu dei semana passada, por já estar começando agora, foi um imprevisto que aconteceu. Estão trabalhando para corrigir isso já o quanto antes. Não sei se agora, se realmente por conta disso, semana que vem já vai estar ok. Espero que sim, já consiga resolver isso. E enquanto isso, vamos trabalhar ainda no Open Roberto, essa aula de hoje. Essa aula de hoje eu planejei ela para ser um aulão, para ser aquela super aula de revisão, para a gente colocar tudo que a gente viu, ou a maioria, né,
que foi bastante coisa, assim, em um desafio só, em um objetivo só. Pegar tanto aquelas primeiras aulas que a gente aplicou com as últimas da aula passada. Então, com alguma dúvida aí, tal, posso adiantar, começar a aula mesmo? É só um recado mesmo que eu queria passar, que não deu. Olha, 28 pessoas, bastante agora. Tranquilo. Meninos, então, gostaria bastante da participação de vocês, porque é o seguinte, vamos agora interagir por causa que vamos utilizar várias das aulas. Entendeu? Sei que a memória de vocês é mais voltada para disciplinas de matemática, de português, assim, do que para de robótica em si, né? Porém, gostaria que vocês participassem falassem verdadeiramente se vocês lembram ou não das matérias, senão a gente relembra aqui, que é o seguinte, que vai ser o desafio de hoje? Na aula passada, vimos que, utilizando um referencial, né, que é entre o preto e o branco, conseguimos fazer um seguidor de linha proporcional, que era o quê? Ele fazer o contorno desse percurso nosso aqui, né, em sentido horário ou anti-horário mesmo, dependendo do jeito que a gente colocava. E ele conseguia seguir sozinho. Né? À medida que ele errava, ele consertava isso, né, a sua trajetória. Só que qualquer obstáculo colocasse na frente dele, ele não identificava. Ele simplesmente batia e ficava sozinho lá, empurrando, e ficava toda a vida ali. O que eu vou querer nessa aula? A gente faça aquela trajetória nossa, continue circulando aqui, porém, cada vez que ele encontrar um obstáculo na frente dele, ele tem uma ação agora. Ele tem a ação de desviar dele. É claro, a gente poderia fazer outras funções, só que a ação que eu vou querer aqui é para fazer o quê? Para ele contornar esse obstáculo. E como é que ele vai contornar esse obstáculo? Primeiro, identifique ele. Segundo, faça uma figura geométrica, né, que é uma forma fácil de fazer um contorno. Pode ser um semicírculo, pode ser a metade de um quadrado, ou pode ser um triângulozinho aqui sem a base dele. Então, vocês podem optar por fazer qualquer dessas figuras. Eu gosto do quadrado porque eu acho bonitinho ele deslocando aqui. E é simples de a gente fazer achar as medidas para fazer realmente esse contorno. Porém, para a gente fazer o círculo é bem mais... tem uma forma mais simples. Que eu poderia passar para vocês aqui. Né? No caso que a gente vai ver nessa aula aqui, nos desafios. Beleza, mas... Caio Henrique, seu microfone está aberto e está dando um chiadinho no fundo. Aí, obrigado. Mas se quiser falar, só pode abrir, tá? Não problema não. É só porque estava dando um chiadinho mesmo. Tá ok. Vamos lá, então. Para facilitar, vamos dividir em duas partes essa programação nossa, depois a gente une ela toda. Primeira parte vai ser o quê? Primeira parte vai ser a gente construir nosso seguidor de linha, e a segunda parte vai ser a gente identificar e fazer o contorno do obstáculo. Após isso, a gente faz o quê? Junta tudo e fica lindo e maravilhoso. Mas aí tá. Vou perguntar para vocês. Qual que vocês querem fazer primeiro? Qual que vocês querem aplicar primeiro? Fazer o contorno, né? Fazer o seguidor de linha proporcional ou o desvio do obstáculo? Qual que vocês acham aí mais fácil? Qual que vocês querem primeiro? Vocês decidem agora. Alguém? Gente? Arthur, Feitosa, Caio. Desvio. Desvio? Tô tranquilo, então. É mais fácil, né? Ó, beleza. Vamos lá. Para a gente fazer o desvio, a gente precisa utilizar o quê? Quais sensores? Ou qual, né? Melhor dizendo. Ultrassônico? Ultrassônico, exatamente. Ultrassônico, ele faz o quê? Ele lê distância. Só que esse bloco do sensor ultrassônico, ele trabalha sozinho, esse sensor? Ou ele precisa de algo que auxilie ele a funcionar? Precisa de algo. E o que seria esses outros blocos? Seria o bloco de lógica e controle? Isto. Lógica e controle. O lógica para ele fazer uma comparação e o controle para ele tomar uma decisão.
Pego aqui. Então, colocando aqui dentro, eu já consigo fazer minha comparação, né? Para o meu bloco de decisão realmente funcionar. Mas o que falta aqui ainda para isso funcionar devidamente? Só mais uns comandozinhos e já funciona. Seria o quê? Porque aqui tem completo, não é? Esse bloco de decisão meu. Essa parte de cima, ele pede para a gente fazer uma comparação, para dar uma lógica para a gente. E essa comparação seria o quê? Ele vai ver a distância, só que ele tem que comparar com um número, né? E esse número tem que ser o quê? A distância que eu vou querer ficar do meu obstáculo. Vou colocar 10 centímetros porque é uma distância assim, interessante para que o robô não se aproxime tanto e nem se distancie tanto do obstáculo. Em outras aulas deu para testar assim, umas distâncias melhores, mas enfim. 10 centímetros já é o ideal. Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando o sensor ultrassônico com a distância que ele vai querer, que é o quê? Menor ou igual a 10. Então, qualquer distância de 10 centímetros para baixo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ele identifica e a comparação dele é verdadeira. Quando a comparação dele é verdadeira, ele faz o quê? A parte do então. Faz a parte do então. Então, aí, executando essa parte do então, fica mais simples para a gente. Por quê? Isso seria o desvio do obstáculo que a gente vai querer ter. E como eu tinha dito para vocês, para desviar do obstáculo é o quê? A gente faz algum desenho, né, de figura geométrica. Aqui, a gente, em algumas aulas passadas, já tinha feito um quadrado já, sabe, de algumas medidas que a gente pode colocar. E aí eu vou aplicar aqui, né? Os valores que eu vou colocar aqui é porque eu já testei, já sei que funciona. Mas se vocês quiserem saber de onde eu tirei esses valores, ou como é que faz para chegar até eles, só perguntar. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, quando eu identifico o obstáculo a essa distância, é fazer uma curva, né? Ou um ângulo reto para a direita ou para a esquerda. Só que a esquerda do obstáculo está interrompida. Né? Qualquer lugar que eu coloque o meu obstáculo aqui, ó, a parte esquerda dele, ela fica o quê? Obstruída pela parede. Então, eu não consigo passar por lá. Então, o padrão que ele vai ter que fazer é o quê? Sempre virar à direita. Ou seja, colocamos aqui nossa curva de 90 graus à direita. A velocidade pode deixar 30 mesmo, que não interfere tanto. Agora, virando à direita aqui, eu vou precisar de deslocamento em linha reta, que seria 30 centímetros. Repetindo, eu já testei os valores já. Mas se vocês quiserem testar também, colocar outras medidas, não tem problema. Só que 30 é o mínimo que eu posso colocar para quê? Para que eu chegue aqui na frente e faça uma curva para a esquerda, que é o nosso próximo passo. E ele sobra espaço entre a roda esquerda e o objeto, para ele não esbarrar. Então, ou seja, diz para vocês ali um spoilerzinho que outra curva à esquerda de 90 graus, assim que chega aqui. Ok. Se desse ponto aqui, vou pegar aqui, ó. Se desse ponto aqui, que é o meio do meu obstáculo, até aqui, que é o extremo dele, eu andei 30 centímetros, ele completo vai ser o quê? O dobro, né? Então, 60. Porém, eu vou colocar 65 por causa da distância da roda até a traseira do robô, porque ele precisa de uma certa folga para ele fazer as curvas, porque senão ele esbarra. Então, 65 centímetros. Ok, meu robô então vai estar aqui. Depois disso, mais uma curva de 90 graus à esquerda. E aí que vem uma coisinha aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, vou puxar meu ambiente de desenho aqui, ó. Quando eu tenho meu obstáculo aqui na frente, né, e eu tenho uma linha reta, ou seja, meu percurso é esse, ó. Eu faço o quê? Eu sei que a distância desse ponto onde meu robô está até esse e desse até esse aqui, ó. Então, desse até esse e desse até esse é o quê? A mesma distância. Só que, imagine que essa reta minha agora seja isso aqui, ó. Essa reta que eu vou deslocar é esse aqui, ó. Aí minha história já muda, ó. A distância desse ponto onde meu robô está
até esse e desse até esse, ó, são diferentes. Ou seja, eu não vou saber qual que é a distância. Porque a primeira eu sempre vou deslocar 30 centímetros. Então, essa até essa é o quê? 30 centímetros. Só que a distância desse ponto até esse também é 30. Só que esse aqui eu não vou saber qual que é. E aí que tá. A gente precisa fazer com que o robô, ele mesmo, detecte a distância. Ele que defina a sua própria distância. Né, para ele conseguir fazer isso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Vou ensinar um bloco para vocês. Não sei se eu já passei nessa turma. Mas é um bloco que chama esperar. Porque a gente sabe, para utilizar o sensor de cor ou de distância, a gente precisa usar esse bloco de decisão, né? Ou ele vai para frente, ou ele executa alguma coisa, né? Ou ele faz uma coisa ou outra. Só que o bloco de esperar, ele é bem mais simples. De tal forma que eu não preciso colocar um bloco de repetição, que eu deveria ter colocado aqui, ó. Aqui, ó. E nem preciso utilizar um bloco de decisão. Eu uso apenas ele como funcionalidade total. Então, vamos lá. Para eu utilizar esse bloco de espera, eu venho aqui em controle, esperar, e tem 3 aqui agora, ó. E o primeiro que eu vou utilizar, que é espera até. Vou soltar ele aqui. O que esse bloco faz? Basicamente, eu preciso colocar um comando aqui na frente, de comparação também. Então, vou lá em lógica, comparação. E eu preciso comparar algo. O que eu quero comparar? A faixa preta, se meu robô identifica a faixa preta. Então, vem com o sensor de cor e a cor preta. E antes dele, eu já vou colocar os blocos aqui, depois explico a funcionalidade certinha. Depois eu pego um bloco de movimentar e coloco antes dele. Só que esse bloco de movimentar, a potência dele, vocês podem colocar qualquer uma, só que a distância a gente não define. Os centímetros dele a gente não define. Ele mesmo que vai se definir. Então, o que esse bloco de espera faz? Ele vai executar o bloco anterior a ele infinitamente e esperando, aí daí vem com espera, até que essa condição seja verdadeira. Ou seja, que o meu sensor seja igual a preto. Identifica o preto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar para frente ilimitadamente até que o sensor encontre o preto. E depois, quando ele encontrar o preto, ele vai cancelar o bloco anterior a ele, cancelar ele mesmo e passar para frente. Então, deixa eu apagar aqui tudo. Eu trocando de ambiente aqui de volta, ó. O que vai acontecer? Quando o meu robô estiver aqui, eu vou pedir para fazer o quê? Ele andar para frente, ilimitadamente, esperando que ele encontre essa faixa preta. Assim que ele encontra, ele precisa ir um pouquinho para frente e fazer uma curva de 90 graus à direita. Mas aí um colega na outra sala perguntou, por que eu tenho que andar para frente aqui? Que eu já calculei, já testei, que é 8 centímetros para frente. E uma curva à direita. Porque é o seguinte, o robô, ele vira dentro do próprio eixo. Ou seja, se eu vier aqui, ó, e traçar o eixo do robô, é o seguinte, é esse aqui e isso aqui, ó. Fiz um pouquinho torto, mas peraí. Aí. Esse é o centro do robô. É aqui onde ele se desloca. Se eu clicar para girar ele, ó, ele vai girar dentro desse eixo aqui. Que é o eixo X e o eixo Y traçado dentro do robô. Que é entre as rodas e entre os externos dele aqui, ó. Então, quando eu venho e coloco o meu robô detecta a faixa bem aqui em cima, ó, aqui. Ele detecta a faixa preta bem aqui, o que acontece? Se eu fosse fazer uma curva de 90 graus à direita, perceba que o sensor vai sair da faixa preta meu, ou seja, do meu referencial aqui, externo esquerdo. O que eu vou ter que fazer então? Assim que ele detecta a faixa aqui na frente, ele vai precisar andar um pouco para frente até com que a roda fique em cima da faixa preta. Por que isso? Porque, ó, se eu tracejar aqui novamente, ó, meu eixo, o que vai acontecer? Quando eu girar o meu robô, ó, o sensor vai ficar em cima da faixa preta. E com isso ele faz o quê? Ele vai conseguir
detectar a faixa novamente, o referencial dele, e voltar a se deslocar. Então, aqui meu desvio do obstáculo está completo, ou quase completo, porque mais para frente vai ter um errinho, eu vou ensinar para vocês a consertar isso. Deixa eu ver aqui o chat. Então, eu falo que a função esperar, o Matheus perguntou aqui, ó, mas a função esperar só cancela uma função antes a ele? Então, eu dei essa explicação porque é o seguinte, ó, ele vai esperar a condição dele for verdadeira. Só que, se antes dele tiver uma condição que fica para sempre, ele vai ser cancelado essa função para sempre por causa dele. Como assim, ó? Se aqui, antes dele eu tivesse um bloco para ele ficar levantando a garra infinitamente, andando para frente infinitamente, ele vai ficar infinito até que isso aconteça. Esse bloco aqui, ó, seja verdadeiro. Então, quando ele é verdadeiro, ele faz o quê? Cancela tudo que está para trás e executa tudo que está para frente. Isso sim, se ele estivesse movimentando. Porque, ó, aqui eu não defino a quantidade que eu preciso andar. Eu estou definindo através disso aqui. Então, ele está mover para frente e esperando que o sensor encontre o preto. Então, ele se move para frente esperando que ele encontre o preto. Deu para entender? Ficou meio nebuloso? Pode perguntar aí. Se não deu para entender com essa explicação, eu tento bolar umas palavras diferentes. Ô, Dan, Oi. deixa eu te perguntar. Então, depois que ele executa esse bloco de esperar, vai tirar o de cima e o esperar, né? Isso. Aí ele passa para baixo. Quer ver, ó? Vou executar aqui para vocês verem. Vocês verem o que acontece. Só apagar o... Aí. Esse canetinho aqui e tudo. Executando aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai contornar. Meio torto, porque a linha aqui não é reta, igual eu disse para vocês. E aí, quando identificou, ó, ele andou 8 centímetros para frente e fez a curva dele. Nessa posição que ele está aqui, ó, ele consegue voltar a seguir linha. Só que a gente precisa fazer o quê? Fazer com que ele siga a linha. Então, essa parte falsa minha aqui, ó, vai fazer o quê? Ele tem que seguir linha aqui. Então, vamos montar rapidamente meu seguidor de linha. Vou puxar esse bloco de decisão meu aqui, ó, pro cantinho. Rapidinho. Vou montar meu seguidor de linha aqui e depois jogar aqui nessa parte, ó. Para isso, para eu montar aquele seguidor de linha mesmo, né, eu preciso utilizar o quê? Duas variáveis. O referencial. Referencial. E a correção. O referencial, qual que era o valor dele? Quem consegue lembrar aí? Referencial o quê? Era a média, não era? Entre o preto e o branco? Branco é 100, preto é 0. 50. É 50. Então, joga aqui 50. Então, eu não preciso fazer aquele cálculo de média, meu. Eu já posso passar adiante. Ou seja, aqui no repetir para sempre, eu já posso colocar o quê? Minha programação, que eu vou fazer o quê? Eu vou calcular minha correção e aplicar essa correção nos motores. Gente, eu estou falando rápido, porque tem 12 minutos só para a gente terminar isso aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa calcular a correção. Então, vamos aqui, definir correção. E eu falei para vocês, na aula passada, que o quê? Minha correção é equivalente ao meu erro. Ou seja, ele vai ver onde que ele está, menos onde ele deveria estar. Então, pegar o bloco matemático, subtração. Onde ele está é o que o sensor está lendo. Então, ler cor, valor do. Então, onde ele está, que é esse bloco em verde, onde que ele está lendo agora, menos onde deveria estar. Onde deveria estar o quê? O referencial, né? Qual que é o valor do meu referencial? 50, igual vocês disseram. Então, eu pego 50 e jogo aqui dentro. E eu posso apagar essa variável de referencial minha, para eu simplificar minha programação. Eu fiz mais extenso na aula passada só para vocês entenderem de onde que vem os valores. Beleza, só falta mais uma coisa para ele seguir linha. Aplicar essa correção nos meus motores. Então, vem a ação, atuar, curva para frente. Por que curva para frente? Porque eu consigo alterar a potência do motor esquerdo e direito de formas diferentes. Eu estabeleço a velocidade mínima, posso colocar 60, 50, 10, só não posso colocar 0, tá? 100. Então, é qualquer valor diferente de 0.
Então, vai ser isso. E eu tenho que aplicar minha correção. Então, eu venho aqui e aplico o quê? Minha correção. Só que eu tenho que ter um diferencial de potência, ou seja, eu tenho que diferenciar a potência do de cima do de baixo. Então, um eu somo e outro subtraio. Soma e subtrai pelo quê? Pela minha correção. Ótimo. E aqui está prontíssima a nossa programação de seguidor de linha. Ficou extremamente pequeno, né? Mas funciona. Por quê? A gente teve que fazer isso aqui, ó, no final. Diferenciar a potência. Porque se a potência em cima e embaixo for 60-60, né, ou 100-100, ele faz o quê? Só anda para frente. Quando eu somo mais potência no motor e tiro potência de outro, ele faz curvas. O que ele está fazendo aqui, ó? Só que se ele encontrou o obstáculo, ó, bateu. Por quê? Não aplicamos aquela programação aqui. E nem essa programação naquela. Alguma dúvida com essa parte aqui, do seguidor de linha? Pode perguntar, tá, gente? A correção nunca erra? Então, o que a correção é? A correção é o erro, entendeu? Vou explicar para vocês. Ó. Imagine que vocês é o robô. Vocês pegam aqui aquele caminho, um trieiro. Qualquer trieiro, uma estrada à frente. Você só pode andar em linha reta. Que essa linha reta é o seu referencial. Então, esse referencial seu vai ser 0. Ou seja, você tem uma estrada reta, você está andando nela, você está andando em cima do 0. À direita, você vai pegar valores positivos, à esquerda, valores negativos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? E aí, o que eu faço? Eu dou um passo à direita. Quantos passos para a esquerda eu vou ter que dar para eu corrigir? Quantos passos? Ninguém vai responder, não? Gente, é o seguinte, ó. Você está andando numa linha reta. Se você dá 3 passos para a direita, você teria que dar 3 passos para a esquerda para você voltar para a sua trajetória. Ou seja, aqui eu mostrei para vocês que o mesmo número que eu erro é o mesmo que eu tenho que consertar. Então a pergunta do nosso colega foi o quê? A correção nunca vai errar? Então, a correção é o erro. É meio confuso, mas é isso. Então, se eu desloquei 3 passos para a direita, eu preciso deslocar 3 passos para a esquerda para ele voltar para o ponto dele. E se eu for 1, eu tenho que voltar 1. Mas é claro, ele não faz esse picozinho. Ele faz o quê? Uma coisa redonda. Só que acontece, o robô ele calcula de forma muito mais rápida. Então, ele está fazendo o seguinte. Ele vem e faz isso aqui, ó. Tem a reta nossa. O mínimo erro que ele sai, ele volta. O mínimo erro que ele sai, ele volta. Então, ele fica assim aqui, ó. Ele segue a linha dessa forma aqui, ó. Mais próximo possível do centro. Só que esse centro nosso é o quê? Esse contornozinho aqui, ó. Que ele vai seguindo. É esse contorno. Então, toda vez que ele faz a leitura de onde ele está e onde ele deveria estar, ele calcula a correção dele. E aí ele aplica nos motores isso. É como assim? Se eu, por exemplo, no motor direito, está com a potência 60, no esquerdo 60. Só que aí eu subtraio 30 nesse, somo 30 nesse, vai ser o quê? 90 e 30. Quando eu tenho a potência menor no motor direito, ele vira para a direita. Quando eu tenho a potência menor no motor esquerdo, ele vira para a esquerda. Se vocês quiserem colocar isso em prática, pode tentar, que dá certo. São umas regrinhas aí já que a gente aplica. Então, aí ele consegue fazer essas correções nossas. Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome do indivíduo. Sim, beleza. Então, Matheus, é isso aí. Feitosa, eu esqueci de perguntar para você, aquela dúvida tinha solucionado? Sim, sim. Então, tranquilo. Vamos avançar aqui, então. O que eu preciso fazer aqui agora? Juntar as duas programações. Então, vou tirar essa aqui agora. Só vou tirar um pouquinho do zoom aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, utilizando aquele mesmo looping, eu vou colocar toda a minha programação de desvio do obstáculo, que é aquele bloco de decisão. Na parte verdadeira, quando ele identifica o obstáculo, ele desvia dele.
E na parte falsa, ele tem que fazer o quê? Seguir. Porque toda vez que ele não identificar o obstáculo, ou seja, ó, o obstáculo não está aqui, ele precisa contornar. Só que caso, porventura, apareça um obstáculo na frente dele, ele precisa parar de seguir linha e contornar. E é isso que ele faz através desse bloco de decisão. Ele toma a decisão se ele vai desviar ou vai continuar seguindo linha, através da nossa comparação da distância. Eu executando aqui, ó, o que acontece? Lindo e maravilhosamente, o nosso robô consegue fazer o contorno. Ele identifica, começa a fazer aqueles desvios, volta, pega lá, faz a curvinha e ó, só vai. Vou jogar esse bloco aqui em cima, ó. Vocês vão perceber que vai começar a dar uns pequenos problemas, ó. Até aqui, tudo bem. Ele conseguiu retornar na linha, mas ele foi bem torto, né? Mas agora, se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar esse obstáculo nesse ponto, onde eu estou chegando torto e saindo de outra maneira, o que vai acontecer? Deixa eu adiantar aqui. Ó. O que aconteceu aqui, gente? Dá uma luz aí. O que aconteceu aqui? Por que ele bateu? Porque eu não pedi para o meu robô fazer apenas o quê? 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Só que ele chega torto. Torto, assim, é relativo isso. Porque ele chega nessa orientação, ó. Aí eu peço para ele fazer um 90 graus. Então ele faz 90 graus referente a essa linha. Ou seja, vai ser isso aqui, né? 90 graus meu. Ok, saiu torto, em comparação ao quadrado aqui. Quando chega aqui, eu peço para ele fazer outro 90 graus, só que à esquerda. Então é para cá. Outro 90 graus, né? Então quando chega aqui, mais ou menos aqui na frente, ele vai bater, né? Eu acho que coloquei a distância errada. Mas ele vai bater por causa do tamanho do robô. Só que quando chega aqui, ele pede para fazer 90 graus aqui, ó. E aí o que acontece? Ele acaba encontrando o obstáculo aqui. O que ele deveria fazer era o seguinte, era isso aqui, ó. Ele estando reto no quadrado, ele faz isto, como 90 graus. Referente a isso, ele faz isso. E referente a isso, ele faz isso aqui. Ele faz os 90 graus dele certinho. O que a gente precisa fazer então? Fazer com que esse percurso azul seja esse verde. Então a gente precisa alinhar nosso robô. Então como é que a gente alinha? Isso aí nas competições mesmo de robótica é muito utilizado isso aí. A gente propositalmente faz com que o robô bata na parede, no obstáculo, para ele se alinhar. Então, se eu mandar meu robô aqui, ó, quando ele encontrar, ele bater, ele vai se alinhar. Depois que ele bater, a gente só precisa fazer o quê? Andar um pouco para trás, e aí a gente vai ter o quê? Um novo referencial para ele fazer o contorno. Então, vamos lá. Vamos colocar 2 blocos apenas, que é um de andar para frente, quando ele encontra o obstáculo, que é 20 centímetros, e outro para trás, que é de 8 centímetros. Eu já testei novamente esses valores, tá? Porque senão eu ia consumir muito tempo para ficar testando aqui na aula. Executando, ó, o que acontece? Ele encontra, ele bate propositalmente, conserta a sua trajetória e começa a fazer o desvio. Só que, ó, a distância desse ponto aqui até aqui é diferente desse até esse. Não é? Eu fiz errado aqui, tá? É aqui em cima. O que acontece? Essa distância aqui, ó, não importa o robô que vai definir ela. Essa distância aqui a gente andou 30 centímetros. Ele veio para cá. E essa aqui ele vai procurar a linha. Então é independente. É independente do que o robô já se deslocou nessa parte aqui. Então, ó, encontrou, bateu, alinhou, contornou. Mas isso funciona só aqui? Não. Em qualquer lugar que colocar agora, ó, ele consegue fazer, ó. Por exemplo, aqui que é pior ainda, ó. Ele chega torto, sai mais torto ainda. Vamos ver se ele consegue executar. Olha lá, identificou, bateu, voltou, começou. Perceba que ele está bem mais longe do obstáculo do que das outras vezes. Mas não é problema. O robô ele consegue encontrar aqui de volta. Ó. Ele encontra, gira, detecta a linha, pega o referencial e ó, caça o caminho seguindo a linha.
Meninos, alguma dúvida? Deu para entender o funcionamento, a programação? Como ele toma as decisões? Como ele se conserta? Chat chato. Hein? Ok, sim, deu para entender. Então, ok, gente. Ah, a Luísa chegou agora. Foi isso, falta 4 minutos aí para encerrar nossa aula. Vou deixar esse último momento assim, caso vocês dêem uma dúvida assim de última hora, vocês perguntem. Se não, vou deixar a programação aqui para vocês tirarem um printzinho. E vou desejar bom final de semana para vocês, bons estudos aí. Espero que na próxima aula já estejamos com a... Você explica muito bem. Obrigado, mas tudo bem, é normal ter dúvida, tá, gente? Eu até gosto quando tem, porque a gente faz a coisa errada, testa porque tá errado e acerta depois. Só que nessa aula aqui não teve como a gente errar tanto por conta do tempo nosso, porque são muitos conteúdos numa aula só, sabe? Se fosse uma matéria apenas, dá pra gente errar até acertar, mas como é uma só, ou várias, aí complica. Então é isso, gente. Nossa, o chat tá bombando, hein? Estão puxando o saco, hein? Tô sentindo isso aí, hein? Tô puxando o saco, professor. Então, meninos, obrigado. Foi isso. Gente, então, tchau, tchau. Já vou encerrar aqui então, já que deu certo. Depois eu vou organizar as aulas e colocar lá na plataforma para vocês. Então, tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem também, né? Tchau, professor. Aula só terça. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, meninos.